O que falar do sentimento do torcedor do Corinthians para esse jogo e para essa derrota contra o Flamengo? Eu acho que a palavra que mais se resume, rapaziada, em relação a como foi essa partida, é o sentimento que causou no corintiano chamado frustração. Frustração porque o time do Corinthians começou muito bem o jogo, começou sendo superior ao time do Flamengo. Começou numa variação tática muito boa, com o Ranielli fazendo esse terceiro homem de zaga, voltando para primeiro volante em determinadas situações e fazendo com que o Corinthians fosse muito contundente. Uma partida muito boa do Tchoca, onde eu tenho certeza que você nem sequer lembrou do André Ramalho jogando ao lado do Gustavo Henrique. Uma partida de muita sabedoria do Bidu, fazendo jogadas de saída pelo lado esquerdo com calma, com tranquilidade, construindo as saídas de jogada. Uma partida muito ok do Maicon, um pouco mais avançado, articulando bem o jogo, instruindo seus companheiros. Uma partida espetacular do Breno Bidon. Para mim, uma das melhores partidas do Breno Bidon. E uma partida beirando a perfeição tática do Guinegão. O que o Guinegão fez hoje taticamente pro time foi espetacular. Porém, existem os contrapontos. Existe a frustração. Lembra que eu tinha dito pra vocês da frustração? E sabe o que se resume a essa frustração? Yuri Alberto. A maneira que o Yuri cobrou aquele pênalti, rapaziada, é uma coisa que eu pergunto pra vocês, por quê? Por que que ele fez isso? O Yuri nunca fez isso na vida dele. O Yuri nunca treinou, a gente nunca viu nada do Yuri fazendo isso. O mínimo que você deveria fazer, Yuri, era sentar o pé no gol. Ah, o Rossi pegou. Claro, ele é pegador de pênalti. Mas o torcedor que tá sofrendo uma semana extremamente difícil, uma semana com muitos problemas, uma semana com um monte de notícias ruins, olhar, você bater um pênalti e o goleiro ficar sentado esperando a bola chegar na mão dele, é de uma displicência sem tamanho. É de uma irresponsabilidade enorme e é de uma molecagem gigantesca. E o torcedor do Corinthians não merece isso, cara. O Corinthians, ele não... De verdade, Yuri, você tem que entender que não tem o porquê, não tem margem pra absolutamente nada de você cobrar um pênalti desse jeito, cara. Contra o líder do campeonato, que tem um elenco que pode ser titular em qualquer time praticamente do Brasil. Entra um, sai outro, o nível se mantém exatamente o mesmo. E você perder as oportunidades que você perdeu, e além do mais, perder o pênalti da maneira que você perdeu, é ridículo, é pavoroso, é grotesco. É grotesco o que você fez. Não consigo entender o tamanho da sua displicência. Mais uma vez, dando tapa na cara do torcedor. Mais uma vez, fazendo o torcedor de besta, de trouxa. Ah, Thiagão, mas ele fez o gol, ele chorou, ele foi lá pra torcida e tudo mais. Não interessa, irmão. Não interessa. O atual momento do Corinthians não permite que você passe até a possibilidade de cobrar um pênalti dessa maneira que o Yuri Alberto cobrou. Não tem lógica alguma. Mais uma vez, vou lembrar vocês. O time do Corinthians jogou contra o líder do campeonato. O time que já tem mais de 50 pontos. E o time do Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. Mas resultado é depois que o árbitro apita o final do jogo. Mas resultado se constrói depois que acaba o jogo. E foi o que realmente aconteceu. O Corinthians não foi objetivo nas suas jogadas. O Corinthians não conseguiu matar o primeiro tempo, que poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Só o que eu contei, o Yuri Alberto perdeu cerca de 4 gols. Tem gente que fala que foi ainda mais. Mas só o que eu contei foi isso. E você jogando contra os caras, sabendo da qualidade dos caras, sabendo que o nosso elenco é fraco, é limitado, é caro e não tem peças de reposição. Se você troca 2, o time já despenca. Você não pode nem imaginar em não ser objetivo no jogo. E o Corinthians não foi. Muito por irresponsabilidade, sim, do senhor Yuri Alberto. Muito por molecagem, sim, do senhor Yuri Alberto. Isso não pode ser aceito. Isso precisa ser cobrado. Isso precisa ser falado. Porque a gente nunca viu o Yuri fazer uma situação dessa. É ridículo, rapaziada. É ridículo. Então o Corinthians, ele vem num primeiro tempo maravilhoso contra o Flamengo. O Flamengo não se acha em campo.
O Gui Negão fez uma partida maravilhosa, mais uma vez falando do Gui, que fez uma dobra ali com o Matheus Bidu, fazendo com que o Corinthians saísse, jogando futebol, distribuindo as jogadas, articulando os passes pelo lado esquerdo, deixando o Yuri Alberto na cara do gol. A gente sabe da característica de explosão de quebrar linhas do Yuri Alberto, e o Dorival entendeu muito bem isso. Já vou falar do Dorival, calma, não estou passando pano pro Dorival, não estou passando, calma aí, antes de você comentar que eu tô passando. Mas o Corinthians precisa matar a jogada. O Corinthians precisa ser objetivo na jogada. E o Corinthians não foi. Leva um 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, no começo do jogo, o Yuri Alberto abre o placar, fazendo um golaço. Mas, ó, de verdade, não tira uma vírgula do que o Yuri Alberto fez. Não tira uma vírgula da molecagem que ele fez. Ele sabe que ele fez merda. Ele sabe que isso é desrespeitar o torcedor. Ele sabe que isso é desrespeitar o torcedor que acredita nele, que lotou o estádio hoje. Pô, a gente tá vindo de uma derrota pro Lanterna. A gente tá vindo numa situação onde a gente não ganha na Neoquímica Arena por cerca de meses, desde maio. A gente não ganha na Neoquímica Arena. Os clubes que vêm visitar o Corinthians hoje sabem que, dependendo das circunstâncias do jogo, um empate pra eles é mau resultado. E a gente sabe que o sentimento do torcedor do Flamengo era esse. Porque sabia que poderia ganhar e ganhou. Corinthians abre o placar com o Yuri Alberto fazendo 1-0, um golaço. Não tira nada, mais uma vez, tira nada da molecagem que ele teve, que ele fez. Aí, meu parceiro, a gente já imaginava que a energia do Corinthians começasse a despencar. Aí o Dorival olha pro banco, tem quem? Thales Magno, Romero, Rian. O Dorival mexeu errado? Mexeu, na minha opinião, ele mexeu errado. Não se tira o Gui Negão do jogo pra colocar o Thales. Aonde que vai ter intensidade? O Gui Negão tava correndo em todos os setores ali, recompondo de uma maneira muito boa. Não se tira o Gui Negão do jogo. Aí ele vai e me tira o Tchoca, que tá bem no jogo, não sei se o Tchoca sentiu, e coloca o Kaká. Coloca o Kaká pra jogar. Aí coloca o Vitinho, coloca o Rian. Mas, rapaziada, ao mesmo tempo que o elenco do Corinthians é limitadíssimo, o Dorival parece que ele entende o jogo diferente de nós, torcedores. Ele faz determinadas substituições que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender o porquê do Dorival fazer isso. Aí, num lance besta, dentro da área onde ninguém chega, todo mundo cercando com o bracinho pra trás pra não fazer pênalti, o Arrascaeta chuta de bico no canto e empata o jogo. O Corinthians sentiu o gol de empate. O Corinthians começou a dar canelada, o Corinthians não conseguiu construir mais nada, o Flamengo entendeu esse jogo do Corinthians que era por tempo limitado e o Corinthians não soube matar. E daí, meu parceiro, vai ter substituição no Flamengo, entra Alexandro, entra Danilo, entra Jorginho, entra Plata. Vai comparar o quê? Falem pra mim. Aí chega o lance fatídico do jogo, além do pênalti, que é o lance onde muitos estão reclamando e com razão em relação à lateral. Porque foi lateral pro Corinthians. Foi lateral. Mas sabe uma coisa que a gente precisa contextualizar aqui também? É que falta malícia pro jogador do Corinthians. É que falta malícia. Se é lateral, mano, interrompe o jogo. Se ele deu lateral pros caras, ao mesmo tempo que você interrompe o jogo, já vai pra cima do árbitro fazer pressão. Você errou ali, era lateral, talvez nem cartão você ganhe. Que o árbitro vai perceber que ele fez cagada. E o time do Corinthians não tem isso. Flamengo cobra o lateral de maneira super rápida, time do Corinthians totalmente perdido na marcação, achando que ia dar lateral pro Corinthians. Flamengo vai, Luiz Araújo aos 41 minutos, vai e vira o jogo. Vitória do Flamengo. E tudo cai na conta de quem? Com razão, a grande parcela hoje é por conta da displicência do Yuri Alberto. Eu não esperava isso. Não esperava isso de você, Yuri. De você não, cara. Você é um cara bom. Você é um cara que sempre respeitou a instituição. Você é um cara que sempre, em todas as suas limitações, buscava se entregar, buscava correr, buscava disputar. Só que isso é molecagem. Você ganha quase 2 milhões de reais por mês. O time do Corinthians tá com uma dívida a cada dia que passa. A gente sabe da nossa atual situação. O torcedor tá ali apoiando, lotando o estádio. E você me bate um pênalti dessa forma, sendo que a gente nunca viu você fazer isso na sua vida. Desculpa, rapaziada, mas pra mim, isso foge. E isso, sei lá, cara.
Não consigo imaginar nada muito claro nesse atual momento. Mas a gente levanta várias perguntas. É uma indireta pra alguém? É uma situação criada do nada? Não sei, cara. O que eu sei é que isso aqui, ó, e eu e você somos os que mais sofremos com isso, pois jogadores acomodados não estão nem aí para a atual situação do Corinthians. E caímos de posição. Os times abaixo nosso têm menos jogos do que nós. A situação pode piorar ainda mais. Então, para um clube que estava lá em 9º lugar, pensando até mesmo num G6, mais uma vez a gente tem que olhar para baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.